Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Brands Hub, que tem o intuito de educar, trazer bastante informação e inovação sobre o mercado da moda. E hoje a gente está aqui com uma pessoa especialista em moda, tem mais de 10 anos de experiência, já faturou mais de 100 milhões de reais com suas lojas próprias e, dado ao momento complexo econômico, consegue continuar crescendo 20 a 25% ao ano. Chay está aqui com a gente para trazer todo esse conteúdo e muito aprendizado nesse bate-papo. Então, Chay, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é maravilhoso estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada. Ótimo, eu gostaria de... Eu sempre faço essa pergunta antes, né? De quem é a Chay, antes de me dizer o que a Chay faz, para a Certo. gente evoluir nesse bate-papo aqui. Eu me chamo Chay Demarque, eu sou uma filha de Deus, né? E estou aí nesse mundo com um propósito muito grande que é de ajudar pessoas. E a minha forma de ajudar as pessoas que eu encontrei nesse mercado foi ajudar os lojistas com a minha experiência também sendo lojista. Então, esse é o meu maior propósito de vida. Legal, legal. Pô. Quando você fala, né, que você também foi uma lojista, que você também já trabalhou, né, no front ali de como fazer uma loja ter performance. Conta pra gente, assim, de como você começou, desde onde Certo. você deu os primeiros passos, né? Como você foi parar aí nesse meio de hoje? Certo. O meu primeiro contato com esse mundo, esse segmento têxtil, foi numa fábrica de meias. Então, eu entrei lá como supervisora de vendas. Não conhecia o segmento, né? Conhecia só essa parte mais de administração e de montar times comerciais. E comecei a montar o time comercial de representantes. E nisso eu acabei visitando muitos lojistas com os representantes, conhecendo esse mundo, né, de varejo e me encantei. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, mas eu nunca tinha decidido em qual segmento eu iria atuar. E aí eu decidi que seria com certeza com lojas de roupas. Aí eu montei a minha primeira loja online, que se chama Meu Armário Favorito, que hoje é só uma marca, né? Hoje eu só tenho a fabricação dessa marca e eu vendo nas minhas próprias lojas. Porém, quando eu comecei esse atacado online, eu não entendia nada, eu não tinha um conhecimento suficiente, eu não sabia o segmento como funcionava, não sabia nada, nem de e-commerce, nada. Então, obviamente que eu investi errado e quebrei. E aí eu falei, não, mas é isso realmente que eu quero. Emprestei dinheiro, corri atrás e aí eu fiz dar certo. Mas correndo atrás de muito conhecimento, entendendo quem eram as pessoas do mercado que estavam tendo resultados na época e comecei a buscar esse conhecimento para aplicar. E deu muito certo. Que E legal. aí depois que eu fui montar a minha loja física, né, que eu tenho Entendi. até hoje, a Mark Center. Mas pensando, você falou aí essa longa história, né? Quanto tempo tem isso? Que ano você Foi começou? 2014 o início. 2014. Isso. Foi quando você abriu Isso. a sua loja. E antes Isso. você teve esse período de experiência De aí experiência. Uhum. que você se iniciou nisso. Isso. Legal. E aí, quando você dá esse passo, né? Você foi montar a sua loja, você também teve essa história do atacado, ou você nasceu com atacado e loja? Como é que foi a organização lá no início? Eu atendia os lojistas junto com os representantes na época e eu senti uma dor muito grande de mercado que a maioria dos lojistas que a gente visitava na época, naqueles anos, não tinham o poder para comprar o pedido mínimo das fábricas que eu trabalhava. Então sempre, nossa, o pedido mínimo é muito alto, muito alto, muito alto. Antigamente era alto os pedidos mínimos, hoje depende de cada marca, tem ali o seu valor. Porém, o que eu senti? Se eles não conseguem comprar cada um deles o valor mínimo, por que eu não terceirizo isso? Eu compro o pedido maior e aí eu vendo isso picado para os lojistas. Como se E, fosse um papel de um de um distribuidor, distribuidor. que compra o pedido e Exatamente. distribui numa fração menor. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a fechar parceria com algumas fábricas, com algumas marcas e comprava esse produto e vendia para os pequenos lojistas que não tinham poder aquisitivo de comprar um pedido mínimo. E deu muito certo. Depois que eu entendi esse mercado ali, depois que eu já tinha errado muito, né, perdido bastante grana ali, eu entendi que funcionou esse modelo de negócio e isso funcionou por bons anos, né? Até eu abrir o varejo também. Ah, Aí eu entendi. tava com essa questão do atacado, B2B ali para os lojistas, porém eu abri outras marcas para o varejo também. E também andou por um tempo. Foi bem, bem Entendi. interessante. Mas quando você foi pro varejo, você foi com alguma marca própria ou você foi pro varejo distribuindo Varejo outras multimarcas. varejo multimarca? Isso. Uhum. E aí que você começou a entrar nesse mundo e Isso. começou a se apaixonar por isso. Isso, porque o meu objetivo sempre foi ter loja física. Eu sou muito Uhum, fã de loja física. Hoje, uhum, a minha galinha dos ovos de ouro é loja física, então eu sou apaixonada também por loja física. E eu entendi que esse era o caminho que eu queria seguir na época. E para uhum. isso, eu comecei a ir a plantar o varejo online para depois ir construindo essa dinâmica de ter loja física, né?
Certo. Funcionou. E você tem essas lojas Sim. até hoje. Quantas sim. lojas você tem? Hoje, na verdade, a gente tem a Mark Center, que é a principal, a maior. Depois a gente tem a Só 20, que é de preço único, né? Tá abrindo mais uma operação num público mais popular, né? E também eu tenho a marca própria daí, que é o meu armário favorito, que se transformou em MAF, só que eu produzo para a minha operação das lojas. E a partir do próximo ano a gente vai abrir atacado de novo dessa marca. Ah, É. entendi. Legal. Então você foi, testou, começou por uma estratégia, migrou para Isso, outra e agora isso. está unindo as duas novamente. Exatamente. Legal. E aí, no meio disso, desse aprendizado, você se lançou com o objetivo de educação, um objetivo de replicar o que você aprendeu. Como você falou, você teve a experiência de quebrar, você teve a experiência de experimentar, né, várias estratégias, diversas linhas de como trabalhar ou não trabalhar e transformar isso em educação para ajudar outros lojistas. Então, como que foi esse despertar, assim, e como foram os primeiros passos que você foi dando em direção a isso? Foi tudo muito orgânico, porque eu comecei a usar o Instagram na época para fazer provador e divulgar o dia a dia na minha loja para os clientes da loja. Então eu usava o meu perfil pessoal para mostrar um trabalho mais como influenciadora na época. E o que aconteceu? Eu comecei a mostrar estratégias que eu aplicava na loja. Gente, fiz essa campanha na loja essa semana, vendeu muito bem, eu desovei essas peças, eu consegui fazer uma parceria com um fornecedor, consegui um desconto maior e comecei a compartilhar o meu dia a dia como influenciadora. E isso começou a atrair lojistas que queriam entender como que eu estava fazendo aquelas campanhas. E começou a aparecer um, aparecer dois, aparecer três. Quando eu vi, o meu perfil já estava com muito movimento de lojistas, querendo entender como que eu estava fazendo aquilo dar certo. E eu comecei a ajudar os lojistas, assim, sem nenhum propósito, e não tinha entendido que isso seria algo muito surreal na minha vida. E as coisas foram acontecendo até que eu pensei, eu vou abrir meu Close Friends só para falar com o lojista. E foi o que eu fiz. E aí bombou. O meu Close Friends bombava muito, assim, eu mostrava as minhas compras, minhas negociações, mostrava fornecedor, mostrava as viagens que eu fazia para os polos para comprar. Então isso deu muito certo. E aí eu entendi que o mercado está escasso de conhecimento. Eu pensei, poxa, se eu tivesse embalado esse conhecimento e recebido isso lá atrás, quando eu fui montar minha primeira loja, eu não teria perdido aquele dinheiro inicialmente. Eu não teria passado anos, né, tentando estratégias, validando, errando. Seria muito mais fácil se eu tivesse recebido esse apoio. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei aos pouquinhos, criando essa comunidade, e hoje estamos aí nesse patamar, graças a Deus. Que legal. E aí, como você conta, né? Falta educação, falta conhecimento. O Brasil é um país que as pessoas empreendem, às vezes, quase que por sobrevivência, Sim. né? Então a gente é tido como raçudo para montar negócio, mas o contraponto disso é que montam negócios e morrem também quase na mesma proporção, justamente por isso, né? Não saber dimensionar, não saber como comprar da melhor forma, o que números olhar. E aí você começou a dar drops ali de ações que você estava fazendo e que estavam dando resultado, e já foi suficiente para chamar atenção. Sim. Quando o lojista começou a te buscar para absorver o teu conhecimento, o que foi mais comum você perceber de carências de um lojista multimarca? Certo. Primeiro, o lojista ele sempre acredita que é sobre moda. Que ele não tá acertando no produto, que ele não tá acertando na tendência. Porém, o que eu entendi nesse mercado, independente do segmento que você atuar, se você quer ter uma empresa, você precisa aprender a fazer gestão empresarial. Então, independente do produto que você vai atuar, você precisa aprender sobre finanças, aprender sobre marketing, aprender sobre gestão de pessoas, aprender sobre mix de produto, né? Então, montar o teu estoque com um mix ideal e não só focar em tendência, tendência, tendência. Então, quando eu chego hoje no lojista para fazer uma mentoria, 2 pontos primordiais: o estoque totalmente desalinhado e a questão do marketing desalinhado. Ou seja, está atraindo às vezes o cliente errado ou não está conseguindo atrair o cliente para o produto que ele tem dentro da loja. Então, quando você equilibra esses pontos, fica muito mais fácil. E alguns diferenciais que eu trago também na minha metodologia é não fazer marketing com o estoque que você tem. Ao contrário, pensar no marketing e trazer estoque para aquela estratégia. Então, isso é um dos grandes diferenciais. E eu vejo que a maioria dos lojistas peca nisso, achar que é só moda, moda, moda e não olhar para números, gestão e acompanhar isso como empresa, né? Nossa, não como uma lojinha. muito interessante esse ponto. Você inverteu a relação, né? Sim. Então, você
você traz o ponto de vamos fazer uma estratégia de marketing específica e beleza, isso aqui acho que tem uma aderência forte, com custo baixo, que Isso. produto eu tenho que ter para Isso. conseguir potencializar essa campanha. É. É uma maneira bem interessante de pensar. Por exemplo, hoje a gente tem um calendário anual de campanhas. Então, toda semana acontece uma campanha diferente nas lojas. E não é só data comemorativa, porque se você espera o mercado comprar, você não tem previsibilidade de faturamento. Então, toda semana a gente está fazendo uma campanha diferente. Então, eu já sei o que eu vou fazer lá na terceira semana de outubro. Só que, como eu sei o que eu vou fazer lá, eu já preciso ter alinhado com os meus fornecedores que produto eu preciso para aquela campanha. Porque não é pegar uma peça encalhada ou uma peça que não está vendendo e querer promocionar isso. Até Não porque vai funcionar. ela já está comprovada que deu errado, né? E você vai investir dinheiro para divulgar uma peça que ninguém quis comprar. Então, eu faço totalmente ao contrário. Eu preciso ter o melhor produto para aquela campanha, para criar desejo no meu cliente, trazer ele até a minha loja e aí sim, com a minha equipe de vendas treinada, vender adicional. Fazer essa venda realmente trazer lucratividade. Porque não é só também torrar, liquidar, não tem nada a ver com isso, né? Quando a Sim. gente fala em ofertar, é trazer esse produto de uma forma diferenciada para criar desejo no cliente. E aí também onde muitos lojistas erram, né? Começa errando na compra, começa errando no fluxo de caixa, que não programa essas compras para caírem mês a mês no fluxo certo, e depois na venda. Entendi. É a equação para dar errado. Exato. Exato. E aí, quando você traz esse paralelo, né, do marketing digital, de trazer o cliente para a loja, o que você mais atende hoje é o multimarca físico ou físico e online, o híbrido ou só online? Onde que estão a maior quantidade? Eu, particularmente, gosto muito mais do físico, mas isso é um gosto pessoal meu, né? Porque eu sou apaixonada por negócios físicos e eu vejo que o comportamento dos negócios também está levando por esse caminho. O online, ele é sensacional, você precisa estar no digital. Quem tá me ouvindo, não entenda errado, por favor. Não tem como você não estar no digital, isso é primordial, tem que estar. Porém, eu acho que as duas operações em conjunto são ideais. Você estar no físico e estar no digital. Tanto que a gente vê hoje grandes marcas trazendo as flagships, né? Para ter ali o ponto de contato com a marca, seja pequeno o ponto, mas pelo menos para ter isso na mente do consumidor num ponto físico. Então, eu acredito na junção dos dois, tá? Legal. É ideal. Porém, nas mentorias eu trabalho os dois, tanto para loja online multimarcas, quanto para loja física multimarcas, como também para confecções que produzem e tem lojas de atacado, né? Então, indiferente do canal de venda, eu foco no modelo de negócio. Entendi, perfeito. Bom, hoje a gente tem, eu acho que os dois panoramas aí no mercado, né? Que são lojistas que estão iniciando, abrindo o seu primeiro negócio para um mercado multimarca, e existem aqueles que já existem e estão sempre buscando performar mais. E acredito que as dores, embora em algum momento elas vão se encontrar, elas são diferentes nesses momentos de cada uma delas, né? Então, o cara que está começando, o cara que já está rodando. Quando a gente vai para quem está começando uma operação de multimarca, assim, o que no teu olhar seriam as principais preocupações que essa pessoa deveria ter? Certo? Tudo começa com a decisão do para quem você vai vender. Nada do que você for fazer depois pode ter sequência se você não decidir isso. O público que você vai atender, porque quando você vai montar o teu mix de produto, o teu estoque, ele tem que ser alinhado ao público. Quando você vai precificar, isso tem que ser alinhado ao público que vai comprar. Quando você vai fazer a questão da comunicação de marketing, treinar a equipe, eles têm que ter uma comunicação para esse público em específico. E a maioria dos lojistas que vão começar, poxa, eu quero montar uma loja agora, né? Só pensa assim, eu vou em um polo têxtil, ou eu vou em algum fornecedor, ou eu compro online, vou comprar umas pecinhas aqui para montar um mix e vou ver no que vai dar. Geralmente isso dá muito errado. Geralmente. É o teste que invalida, que invalida a o operação. negócio, que na realidade é o teste errado. Exato. Então, assim, decidir primeiro o público. Realmente o posicionamento de marca que você quer ter, quem você quer trazer para essa operação como cliente, e aí sim você vai decidindo o mix de produto, decidindo a precificação, decidindo a forma que você vai fazer esse marketing para divulgar, treinamento de equipe e tudo mais. Primordial o público. Perfeito. Na prática, eu acho que o comportamento dos multimarcas hoje tem muita figura do dono, né? Ali na operação, muitas vezes, a não ser que o negócio quando é uma rede já, o cara já tá maior, né? Mas, como eu falei agora, o cara que abre ou o cara que já tá em alguma velocidade, sempre tem a figura do dono. Ele é o dono que compra hoje? Tem alguém que é especializado em compras? Tem como terceirizar essa responsabilidade? Ou você acredita que
o olhar do dono ali, que precisa entender todos esses pontos que você falou para estar fazendo escolha de marcas, a escolha do mix ideal? Qual que é a sua percepção? Bom, tem duas visões nesse ponto. Você pode sim se apoiar em uma equipe de compras, em pessoas no mercado que têm esse conhecimento, que façam essa curadoria, né, para te auxiliar principalmente no começo, mas eu acredito que depois que você tem uma operação em andamento e você começa a olhar para os números, começa a entender a tua operação, porque não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não olhar para aquilo que está acontecendo. Quando você começa a entender o que mais vende, o que o teu cliente quer, como que você adapta esse mix de produto, você tá ali sempre com os produtos curvar, não deixa ter ruptura, o dono, ele sempre vai ter essa sensibilidade maior no momento da compra. Porém, eu ainda vejo que muitos donos de loja, e isso eu tô falando de donos de anos, 20 anos de mercado, 25, 30 anos de mercado, eles têm essa sensibilidade, mas eles não entendem que não é só o que eles acreditam que vende que precisa estar lá no PDV. Tem muitas coisas, por exemplo, que nem eu falei, o curva A, ele não pode faltar, não pode ter ruptura. E a maioria das lojas que eu conheço nem tem curva A dentro da loja. E lojista, se você não tem curva A e você não sabe o que é curva A, por favor, vai atrás dessa informação, que é muito importante. Eu falo que o curva A hoje dentro do estoque é o que paga a conta, né? O que paga o custo fixo. Então, pode ter esses dois modelos, tanto ou você ter um apoio para essa curadoria com alguém especializado em compras, ou o próprio dono da loja pode ser o especialista em compras, mas entender exatamente números, acompanhar e analisar o que está vendendo, o que não está vendendo, como que está indo a performance de cada marca, de cada fornecedor dentro da loja, precisa acompanhar. E também questão de cores e grades, que isso a maioria dos lojistas também não dá tanta importância. Às vezes eu tenho um produto, vamos chutar, um blazer. Esse produto, eu vendo ele muito bem na cor preta, mas é sempre a primeira que acaba. E eu não reponho com tanta frequência a cor preta. Então, o tamanho também, qual que é o tamanho que mais vende? Porque se eu deixo terminar esse produto, eu perco venda. Então, não é sobre, tudo que eu coloco na minha loja vende. Não. E o que você deixou de vender porque você não tinha dentro da loja? Então, isso é primordial. Então, tendo essa análise, pode ser um especialista em compras que você tem dentro da tua loja, ou alguma empresa que faça essa curadoria, ou para o proprietário também. Legal. E aí eu acho que entra um outro tema que é muito importante, que é o tema da tecnologia, né? Acho que a gente vem, infelizmente, de uma era que vem as gerações, né, dos proprietários, acho que estão se modernizando, já está numa outra geração, muitas vezes até a segunda geração já está tocando o negócio. Sim. E já tem dado mais consciência à importância da tecnologia, de ter um PDV, porque até hoje ainda tem lojista que acho que roda muito no manual, Sim. faz pouco desse controle. Então, seria... com certeza, uma afirmação dizer que a tecnologia, para você registrar, ter acesso a dados, ele é crucial na tomada de decisão hoje também. Primordial, primordial. Não tem como você fazer uma gestão inteligente de números se você não tiver um sistema para te trazer esses dados. Porque tem muito essa questão do achismo, né? Tem até uma frase minha que viralizou na internet que é mais números e menos achismos. Porque o proprietário no dia a dia, na rotina dele, ele acha muitas coisas. Mas quando de fato ele vai entender os números, é muito diferente. Por exemplo, CAC, LTV, ticket médio, PA, que é peças por atendimento, taxa de conversão. É muito fácil você achar o que está acontecendo, mas na hora que você tem esses dados em mãos para analisar, você fala, nossa, olha aqui. Então é muito diferente. Sobretudo na moda, que tem uma certa subjetividade ali, né? Exato. Não é assim um produto commodity, que é padrão, que tem um Isso. cereal ali, não. É um É. produto que troca a cada coleção, então Isso. a gente nota assim, né, essas decisões muitas vezes, eu acho que isso aqui é a tendência, isso aqui vai bombar de vender, mas na prática não tem um insumo de dado ali que sustenta, né? Isso ajuda Exato. bastante. E aí a gente está falando, eu acho que das duas esferas transacionais de um negócio desse, né? Que um é da porta de dentro para fora, que seria a venda em si, e outra que é de fora para dentro, que é quando você faz a compra, né? E a compra também ali, que na realidade está toda a ciência, né? Porque se você Exato. tem que... Aquela famosa frase, para vender bem tem que comprar bem. Até nós, como Brands Hub, o nosso principal intuito como tecnologia é ajudar o lojista a ter acesso a mais marcas, ter uma descoberta de marcas, poder montar, né, o seu sortimento de mix, poder avaliar, ver se vai seguir ou não, ter um acompanhamento. Como que você acha, na sua visão, que o lojista hoje, até pós-pandemia, porque teve esse momento que a pandemia acabou o showroom, acabou vir nas regiões de polo para comprar, tiveram que se digitalizar para o processo de compra. Mas teu olhar, onde que o lojista ele está hoje com mais aderência? Ele está
nos meios mais tradicionais, indo mais em busca ao polo? Ele está migrando para o digital? Ele está ainda muito assessorado por um representante? Como que você tem essa visão hoje? Então, eu vejo vários modelos de negócio. Por exemplo, no meu modelo de negócio hoje, eu trabalho em todos esses canais, né? Então, eu busco isso tanto no digital, eu busco isso nos polos, eu busco através de guias, de representantes, direto de fábrica. Então, eu tento trabalhar vários canais para adquirir produto, porque hoje o meu foco é no melhor produto para o meu cliente. Né? Se eu vou achar esse produto no polo, se eu vou achar ele dentro de uma plataforma, né, como o Brands Hub, ou se eu vou achar ele através de um representante, isso eu vou descobrindo, né, no momento que eu preciso daquele produto. Então, eu tenho a minha previsão de estoque sempre muito bem alinhada. Por exemplo, eu preciso de uma calça de moletom. Aonde que eu vou achar essa calça de moletom? Na qualidade que eu preciso, 3 cabos, com cos, no melhor preço que eu consegui. Então, eu faço toda essa pesquisa de mercado e já tenho alguns parceiros, né? Então, ele pode ser no online, no digital, ele pode ser direto no polo ou pode ser nos outros formatos que a gente conversou. E até é bem interessante, porque nessa previsão de compra, a gente tem que tomar muito cuidado para não comprar em excesso. Então, hoje lá na loja física, a gente tem a quantidade de produtos que cabem em cada uma das seções. Então, a gente tem esse giro de estoque que tem que acontecer para não comprar muita variedade, que não vai nem, né, ter espaço ali dentro da loja, e principalmente considerando a venda por metro quadrado, porque não adianta eu ter um monte de produto dentro da loja, em Araras, e esse produto não girar. Então, isso está linkado diretamente com os fornecedores, com essa parceria de fornecedores. Nossa, perfeito. Eu acho que é aquilo que você falou. No fim do dia, a necessidade. Depois da descoberta do público, você tem que entender os produtos e do produto você vai achar ele no canal que ele tiver. Exatamente. Independente ao que né, tiver na situação ali. Você tem que achar para entregar para o consumidor, né, o que ele precisa. E aí, olha quantas métricas, quantas técnicas você já trouxe aqui, até o cálculo de espaço da loja. Eu fico imaginando quanta gente não faz nada disso. Sim. E faz parte daquele empreendedor, né, que muitas vezes tem que dar o primeiro passo, mas aí por isso que existe esse trabalho de conteúdo, esse trabalho de mentorias, eu acho que para assessorar, né, essa turma para ter uma visão melhor, uma sustentabilidade do negócio de forma melhor. Indo para esse olhar assim da dificuldade que a gente enfrenta, né, nas esferas, né, de concessões de crédito, a gente sabe que é uma jornada muito dura, né? A gente vê muitos lojistas ou que estão começando ou que começaram recentemente e que acesso a crédito em momentos onde tem um pouco mais de instabilidade econômica, a gente sabe que vai ficando mais restrito. O que você recomenda para esse lojista que não tem uma grande exposição, né, ainda um limite alto com as marcas? Qual o caminho que você viu que mais deu certo? Esse cara, ele vai buscar alguma alavancagem com banco, ele vai tentar ter uma certeza do público ali para fazer uma aposta com o caixa que ele tem, e aí disso começar a montar o giro. Como que você vê a estratégia melhor para esse cara que vai ter alguma limitação ali, pelo menos enquanto ele não tem volume ainda, para conseguir crédito e conseguir ter estoque? Certo. Hoje, na situação de mercado atual, a gente sempre tende a olhar isso como, nossa, o mercado tá ruim, para eu conseguir crédito é ruim, tá tudo muito difícil empreender hoje. Porém, eu confesso que quando eu comecei, para você conseguir crédito, desde dos fornecedores te darem crédito, ou mesmo você conseguir em banco, era muito mais difícil. Tá? Muito mais difícil. Hoje a gente vê empresas que estão proporcionando crédito para os clientes comprarem. Por exemplo, a plataforma de vocês. Vocês oferecem esse crédito. Na minha época isso era muito difícil. Era muito difícil ter esse crédito liberado. Então, eu tive que ir fazendo caixa e eu demorei muito tempo para conseguir alavancar. Até que eu consegui parceria, porque com o fornecedor você começa a trabalhar, você tem que ir fazendo uma parceria, pagando à vista até ele te liberar um crédito. Um relacionamento. Então, isso demora muito tempo. Então, hoje tem muitas facilidades que você pode aproveitar. Para quem está começando, isso é primordial. Aproveitar o crédito do fornecedor. Aproveitar o crédito das plataformas que te dão esse crédito. Vai facilitar muito. Hoje eu atuo muito com essa questão de estoque de fornecedor. Então, como a gente tem um relacionamento há muitos anos com os fornecedores, né, fornecedores importantes, eu trabalho com o estoque do fornecedor, que é o ideal. Hoje o lojista ele não tem que mais estar com o estoque entupido. Tem muitas formas de você ir comprando os pedidos para ir recebendo eles e pagando isso, né, com o crédito do fornecedor. Então, é ideal trabalhar com esse crédito que você tem no mercado hoje.
Com Perfeito. certeza. É a melhor saída. Bom, vender, 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 acho que é o que todo mundo quer. Com certeza. Lojista, todo mundo sempre pensa só na venda e a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que vender com margem, vender com saúde é muito importante para a sustentabilidade de qualquer negócio, não somente esse. Eu acho que esse ainda tem as peculiaridades que, pela subjetividade da indústria da moda, é mais difícil você conseguir prever, é um pouco mais difícil de você conseguir ter algumas garantias. Então, um dos temas que você sempre aborda é sobre essa saúde da venda, né? Então, no teu olhar, assim, como que você percebe os lojistas é onde você vê que tem muito como extrair mais valor de um planejamento estratégico correto, da gestão do dia a dia, gestão do fluxo de caixa, como você enxerga esses elementos dentro do dia a dia de uma multimarca. Certo, como você começou essa frase, vender, 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 não é só sobre isso, né? Porque eu já fiz mentorias em lojistas que vendem milhões por mês, de verdade. E quando você vai ver a saúde do negócio ou quanto tem de lucro no final da operação, no final do ano, não tem lucro, tá trocando 6 por meia dúzia ou tá super endividado. Mas por quê? Porque tem que ter esse planejamento estratégico e tem que ter uma saúde no seu negócio. Então, tudo começa na compra, na gestão, na precificação, em como você está fazendo essas campanhas anualmente. Então, eu sempre falo para o lojista, não é só sobre vender. Você pode vender, vender, vender. Se você não tiver lucro no final do mês, de nada adianta. Tem lojista que não tira um prolabore há anos. Tem lojista que fica patinando. Porque, eu compro, daí eu vendo um pouquinho, sobra estoque, daí o meu fluxo de caixa atropela e assim por diante. Então, essa gestão da empresa como um todo e entendendo a saúde e o lucro é primordial. Não dá para fugir disso. A gente vê muita confusão muitas vezes desse empreendedor, desse lojista, misturando, né, as contas pessoais com as contas do negócio, e aí vai ficando mais confuso ainda, né? Então, realmente, se você não tiver esse controle, saber quando se faz uma queima, né? Às vezes você deve presenciar muito isso, mas a gente nota o lojista, se ele não chega no resultado esperado, né, de vendas, ele começa, às vezes, dá um desespero, vai lá e põe os pés pelas mãos. Torra o produto. Torra o produto, sempre a primeira coisa, né? Exatamente. Então, isso é muito pertinente. Tem que vender com gestão, vender com qualidade, eu acho que é super importante. Chay, marketing, né? Que foi um dos pontos que a gente até começou aqui na conversa falando, que você tem que organizar o seu mix de acordo com as estratégias de marketing que você entende que tem a maior capacidade de gerar receita. E marketing hoje tem sido um tema muito pertinente no dia a dia. A gente tem diversos canais para trabalhar marketing, a gente tem marketing em loja física, a gente tem marketing online, a gente tem N redes sociais, agora mais a inteligência artificial aí no meio disso, e eu acho que isso tudo vai complicando, por um lado, o dia a dia do empreendedor que está ali, do lojista, mas ao mesmo tempo abrindo novas oportunidades para quem enxerga isso como uma geração de receita. Como que você orienta hoje o lojista multimarca para trabalhar marketing no seu negócio? Certo. Quando a gente fala em marketing, muitos lojistas, muitos empresários acreditam que é simplesmente fazer um anúncio, né, lá dentro do método gerenciador do Facebook, ou apertar o botãozinho do impulsionar lá, ou quem sabe chamar uma influenciadora para fazer um provador e acredita que está fazendo marketing. Porém, o marketing, ele é uma estratégia. O lojista, ele precisa ter isso semanal, uma estratégia semanal ou uma estratégia quinzenal, e dentro dessa grande estratégia, sim, ter ações. Por exemplo, os anúncios, o tráfego pago, o impulsionar, ele é uma ação dentro de uma grande estratégia. Então, você cria a estratégia, você define o produto, define todo o posicionamento que você quer, qual cliente você quer atrair, o que vai ter de diferencial, aí sim você traz os canais de divulgação para essa estratégia. E é aí que você tem resultado. Porque não adianta você simplesmente chamar uma influenciadora para divulgar uma campanha e essa influenciadora não tem nem o que falar sobre o produto, sobre a campanha, sobre a loja. Então você acaba não posicionando aquela estratégia da forma que ela deveria. Então hoje a gente decide o que vai ser na semana, né? Qual vai ser a estratégia da semana, o produto que a gente vai utilizar naquela semana. Depois a gente entende. Isso vai ser mais atrativo e vai gerar mais atração se a gente divulgar como anúncio,
anúncio, se a gente divulgar com uma influenciadora, se a gente divulgar, por exemplo, carro de som, panfleto, porque querendo ou não, algumas estratégias do off ainda funcionam muito dependendo da região. Lá na minha região, o panfleto ainda funciona muito bem. Olha. Então, quando a gente faz grandes campanhas quinzenais, a gente trabalha com a panfletagem ainda. Tem algumas cidades de mentorados meus que o carro de som funciona muito bem. Então, é você entender, será que um outdoor, isso, aquilo vai funcionar? Se tiver dentro de uma estratégia, como um ponto de ação, funciona. O que não funciona é fazer ações soltas. Sim. E achar que o resultado vai vir daquilo. Sim. Não vai funcionar. É conseguir ter essa percepção Isso. sobre o público, região, produto, isso tudo tem que estar conciliado. Porque Conciliado totalmente. Se tiver, vão ser apenas ações soltas, como você comentou. Isso. E agora descendo mais para um exemplo pontual, né? Você falou muito de exemplos de como se organizar com o calendário de marketing, com a estratégia de marketing. Nas suas operações, você tem sempre sido muito criativa e usa da criatividade para transformar a criatividade em negócio, né? Em mais vendas. Você consegue dar algum exemplo para nós de um tipo de ação que foi feito ou que você usa no dia a dia para ensinar para o pessoal, para dar um pouco de luz aí? Com certeza. Inspiração, vamos dizer assim? Essa é a parte que eu mais amo fazer, trabalhar o marketing criativo. Eu sempre parto do seguinte entendimento. Você tá ali no celular do cliente, ele tá passando lá o feed, você tá concorrendo com todo mundo, a atenção de todos, inclusive de familiares, amigos, empresas, todo mundo. Como eu faço o meu cliente ou o meu futuro cliente parar e prestar atenção naquilo que eu quero vender? Sendo criativo. É a única forma que eu encontrei de chamar muita atenção. Então, o nosso marketing, a gente pensa como a gente vai ser disruptivo, como que a gente vai chamar a atenção do cliente para ele parar. Por exemplo, Páscoa. Todo mundo fala, o que você quer vender roupa na Páscoa? Não é só chocolate? É o coelhinho da Páscoa. O que você quer com roupa? Hoje, na cidade, uma das empresas que mais vende na Páscoa somos nós. Por quê? A gente inseriu essa campanha, que deveria ser de chocolate, para trazer isso para o nosso segmento, de uma forma criativa. Então, a gente tem um coelhinho, ele sai vestido de fantasia de coelhinho, e ele vai espalhando na cidade casquinhas de ovos, e dentro das casquinhas tem prêmios. Tem prêmio da loja, tem dinheiro, tem vale compras, tem de tudo que você imagina tem dentro das casquinhas. E a gente fica dando spoiler nas redes sociais aonde o coelhinho da Mark Center vai passar. Então, isso já viralizou na cidade. Todo mundo fica esperando o coelhinho da Mark Center para conseguir premiação. Então, imagina a quantidade de casquinhas que a gente espalha pela cidade e esses clientes vão utilizar esses prêmios dentro da loja. Então, a gente consegue atrair muitos clientes através disso. Outras campanhas criativas que eu lembro agora, eu já fiz com a minha doguinha, a Zoe, né? Que ela sempre tá nas campanhas também. Mas também, por exemplo, Dia dos Pais. Dia dos Pais, muito fácil a gente fazer uma campanha, meu pai, meu herói, vou montar uns combos aqui e tentar atrair o público que vai comprar presente pro Dia dos Pais. Nós sempre focamos no emocional. Então, em uma das campanhas do Dia dos Pais, a gente fez várias urnas e pensou em cada estilo de pai. Então, quando a pessoa comprava, ela recebia um cupom, um voucher, para escolher a urna que ela queria. E aí tinha a urna do pai nerd, que tinha de tudo quanto é brindes e presentes pro pai nerd, pro pai roqueiro, pro pai churrasqueiro, e assim por diante, por estilo de pai. E é muito interessante que o cliente dentro da loja, ele olhava e falava, nossa, meu pai ia amar isso aqui, a cara do meu pai, e assim por diante. Então, a gente conecta. Uma campanha do Dia das Crianças, por exemplo, que a gente faz muito na loja, é trazer os heróis, princesa, todos fantasiados, para fazer essa brincadeira dos pais trazerem as crianças para brincar, né, com os personagens favoritos. Só que teve uma campanha de Dia das Crianças que a gente fez, que foi assim, surreal, o retorno, que eu pensei, eu não quero conversar com a criança. Quem tem o poder aquisitivo de comprar no Dia das Crianças? São os pais e as mães, né? E os parentes. Então, eu quero conversar com esse público, eu não quero conversar com as crianças. E o que eu fiz? Na vitrine, a gente colocou vários cartazes e por anos 60, anos 70, anos 80, 90 e 2000. E em cada um desses cartazes, a gente conseguiu materiais, desde comida, brinquedos de cada um desses anos. Então, assim, a gente viralizou na cidade também, porque todo mundo tava falando, nossa, eu sou dos anos 60, eu não lembrava que existia essa comida aqui, eu não lembrava que tinha eu brincava com isso daqui. Por exemplo, na minha época, que era aquela bola que tinha um disco, assim, que você tentava ficar em cima, aí tinha o Mega Driver, então todo mundo sentia muita nostalgia. E aí a galera queria ir lá na loja ver esses produtos, queriam lá entender o que estava acontecendo, então viralizou também. Então, é tudo pensando no que vai trazer a atenção do cliente. Não só vender produto é uma consequência. É claro que cada uma dessas campanhas, eu coloco um produto e eu insiro um produto nessa campanha, porque eu quero
quero vender, esse é o objetivo final, mas eu também quero me conectar com o cliente, não só vender, vender, vender. Eu quero essa conexão para que ele lembre da marca e que ele volte mais vezes na loja. Sensacional. É. Isso é o termo que eu aprendi e gosto muito, que isso é varejar, né? Isso. O varejar nada mais é do que, como você falou, né? Se só comprar e vender, esse é o, digamos, o feijão com arroz. Isso quase qualquer um consegue fazer. Agora, isso virar um negócio que cresce em meios de, inclusive como o seu negócio, que cresce em meio à dificuldade econômica, todo mundo reclamando, é nessa criatividade, é nessa estratégia que eu acho que é onde consegue sair do outro lado, né? Porque Com os certeza. tempos vão ficar... É cíclico. Tem hora que vai estar mais difícil, tem hora que vai estar mais fácil, mas empreender sobre isso. Empreender sobre como achar saída, como ter um olhar de gerar oportunidade através da ação X, Y, Z e tentar, né? Imagino que para tudo isso você tentou muita coisa. Muito. Né? E de todo o calendário que a gente tem, não é toda semana que a gente consegue atingir a meta da campanha. Mas imagina, se em 4 semanas no mês eu acertar 2 ou 3, eu já tô à frente de muitos lojistas no mercado, porque eu consigo ter maior previsibilidade de faturamento. Agora, se eu ficar só esperando data comemorativa, eu vou ficar refém Sim, da venda daquela data comemorativa. sim, são, vamos lá, 4, 5 Isso. datas, grandes datas no ano, né? Exatamente. E aí você vai ficar... E eu vejo muitos lojistas reclamando, o movimento tá fraco, o movimento tá fraco, mas o que você tá fazendo diferente para atrair o movimento? E quando falam assim, já tentei de tudo, tenho certeza que não. Tem muitas ainda coisas coisa para pra fazer. fazer ainda. Bom, chegou a hora de comprar, né? Que eu acho que é o momento de abastecer, é o momento de olhar para o estoque, entender a curva, entender o que ficou parado, entender pelo planejamento de vendas o estoque que se precisa ter. E você fala muito sobre entender o público e encaixar a oferta ideal para esse público, a oferta com aderência a esse público. E quando a gente vê o lojista hoje indo buscar marcas, ele fica muito confuso entre eu vou botar as grandes marcas, vou investir em ter mais marcas premium ou marcas que o mercado conhece ante marcas mais desconhecidas ou marcas que eventualmente dariam mais margem. Na sua visão, como é essa composição? A marca, em que ponto de importância ela está? É mais o produto, independente a marca é importante para trazer o cliente? Como que você bola essa estratégia de composição de marca dentro do PDV? Certo? Depende muito do modelo de negócio do lojista. Tem lojistas que eles trabalham forte a ancoragem de algumas marcas conhecidas do mercado e vendem a marca. E aí tá tudo bem você ter ali todas as marcas e as principais marcas que o teu cliente gostaria de ter. Em contrapartida, a gente tem modelos de negócio também, que esse é um dos meus fortes, que eu trabalho muito, que não é só sobre a marca em si, mas o produto que o cliente precisa, na qualidade e na precificação que o cliente precisa. Nesse modelo de negócio, por exemplo, tem fornecedores que eu trabalho que eu compro um único modelo. De todo o mix do fornecedor, eu compro 1 ou 2 modelos no máximo. Então, tudo depende do produto que eu preciso. Por exemplo, na minha operação, o layout da loja, a gente dividiu em 16 públicos. Então, é uma loja de 1.000 metros quadrados. E nesses 1.000 metros quadrados, a gente tem a área do fashion, feminino, do básico feminino, do casual feminino, plus size feminino, e é todo centralizado em mundinhos. Então, a persona desse público ali, que ela vai chegar, ela olha aquele mundinho e fala, meu Deus, essa loja é perfeita, tudo que eu quero tá aqui. E para isso, eu não posso ser fiel a uma única ou a 2 marcas. Eu preciso ter todos os produtos que aquela persona precisa. E isso desde a linha do infantil, né, do teen, do 4 a 8, da linha social masculina, da linha jovem masculina, do jeans. Então, sim, eu trabalho forte com algumas marcas específicas que são conhecidas no mercado e que meu cliente busca pela marca, mas em contrapartida eu também tenho muito produto. Indiferente se esse mês eu tenho uma marca, no mês que vem é outra, ele quer aquele produto específico. E como eu falei do primeiro modelo de negócio, é que vai trabalhar forte essa questão das marcas, onde o cliente, ele quer a marca. Independente, né? Se chegou ali a coleção nova da marca, ele vai comprar por ser a marca em específico. Então tem que entender qual que é o teu modelo de negócio para não errar. O que o teu cliente quer? Por isso que eu falo, né? Entender o público, quem você está atendendo. Porque o meu público, ele procura poucas marcas dentro da minha loja, ele quer mais a questão do produto. Então é isso que tem que analisar. Perfeito. A gente nota que essa é uma dificuldade, acho, justamente pela não leitura correta ou não planejamento do público, né? Então, acho que assim, se o cara tenta se posicionar como um PDV mais boutique, numa região que absorve isso, ele tende a buscar mais
orientado, ancorado, como você falou, né, às marcas. Também já vi em alguns lugares o que faz o híbrido, né? Então ele traz as marcas para trazer o cliente, mas a margem dele tá naquela submarca ali, menos conhecida, mas tem um bom produto, tem uma boa margem e às vezes um apelo maior de preço. Por outro lado, se você já está com uma estratégia de atender um pouco mais de volume, numa região que é com poder aquisitivo até menor, você diminui, né, essa questão da marca de desejo e trabalha mais produto, mais preço. Acho que, no fim das contas, é isso, né? Sobre entender o público, é sobre encaixar o público com a escolha certa. Bom, então dá para ganhar muito dinheiro com loja, com multimarca. Isso a gente vê que tem um mercado que está sempre comprando. Moda é muito ativo na economia. A gente tem as questões climáticas e o Brasil também é muito diferente, né? Então você pega no sul, sudeste, para o norte, você tem questões climáticas diferentes. E também isso até mexe na estratégia, né? Então não tem que olhar até a questão também da temperatura para entender o mix. Mas queria ouvir de ti de novo isso que eu ouvi, que eu gostei muito que a gente falou, que dá para ganhar muito dinheiro com loja de roupa. Dá sim, eu sou prova viva disso, gente. Quero ver dizer que não dá para ganhar dinheiro com loja de roupas, dá sim. Mas você realmente precisa focar na gestão do seu negócio. Não tem mais espaço para amadorismo, não tem. Hoje você quer trabalhar com moda, você vai trabalhar com moda, mas lembra que você precisa ser gestor do seu negócio. Você precisa aprender sobre como gerir o teu negócio. Não focar só porque você vende moda que você vai colocar uma tendência e vai ter resultado. Não. Se você não tiver à frente de toda a questão de planejamento estratégico, entender os teus números, a análise e principalmente visão estratégica, o que você vai fazer com esses dados, né? Eu tenho esses dados em mãos e como eu faço isso daqui me trazer mais dinheiro. Esse é o fato. Então, pensar no teu modelo de negócio, fazer a gestão correta, eu tenho certeza, porque de todo mundo que passou nas minhas mentorias, que começou a olhar para essa questão de números e gestão e fazer o marketing da forma certa, tá aí tendo resultado e tá de sorriso orelha a orelha. Então, dá sim para ganhar bastante dinheiro. Boa. Chay, uma delícia de papo. Foi muito bom aqui a gente poder trocar, né, esses conhecimentos, tudo que a nossa base pode aprender com isso, com o nosso intuito de educar. E para encerrar, queria pedir para ti 3 dicas do que fazer ou não fazer para uma loja de moda, de roupa, de acessório, vestuário ter sucesso. Certo. 3 dicas, vamos lá. Entender o que eu falei aqui no podcast inteiro, questão de público, estoque e marketing, isso tem que estar interligado. Então, esses 3 pontos, né, são primordiais para você equilibrar e entender o que você está fazendo em cada uma dessas coisas. E talvez um bônus, eu sempre falo isso, né? Nós sempre queremos construir muito. Né? Ter sucesso, adquirir mais coisas, isso é muito bom, construir para fora, mas é primordial você construir dentro primeiro, então você entender quem você é, onde você quer chegar e qual que é o propósito desse teu negócio para o mundo, né? Isso é muito importante. Então, além de tentar construir tanto para fora, olha para dentro e começa a construir dentro também. Muito bom. Muito obrigado, queria te agradecer aqui. Para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, a hora agora, pode dar suas credenciais aí para o pessoal te encontrar. Para quem quiser, @chaidemarque, provavelmente vai estar aqui no vídeo. E eu ajudo lojistas a ter mais resultado, a ter lucratividade e se tornar referência no mercado. Então, quem quiser saber mais sobre mentorias, quem quiser saber também as datas e agendamentos das minhas palestras pelo Brasil, que agora até final do ano tem várias por aí. Então, é só chamar lá no Instagram que a gente passa todas as informações para vocês. Obrigado. Eu que agradeço.